Então, beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui se ficou alguém para trás. Eu posso começar. Então, pessoal, vamos começar? A gente já tem aqui uma turminha. Boa noite para todo mundo, se alguém chegou depois. A gente vai continuar naquela ideia lá dos domínios da natureza. Hoje eu não pus aquela introdução de novo, eu ponho porque às vezes tem alguém que está no primeiro dia, mas que a gente está vendo a formação do território brasileiro, né? E aí vendo os domínios, tipo de domínio paisagístico, para a gente ver como que as características do Brasil, né, da região norte, sul, centro-oeste, vão ser muito diferentes de acordo com a natureza e o resultado disso no modo de vida do povo brasileiro, né? E a gente trabalhando os conceitos de região, paisagem, né? Então, aí, para a gente... E a gente falou também semana passada, vocês lembram da questão do meio dos conceitos do Milton Santos. Tá aqui o Milton Santos, né? Eu mostrando os livrinhos, porque isso aqui é o que fala do meio natural, técnico, científico, informacional. Depois a gente vai aprofundar melhor. Um pouquinho de história do Brasil. Eu estou mostrando os livros, porque o Aziz, né, dos domínios paisagísticos, porque às vezes tem muita gente falando as coisas aí e não mostra as referências, né, para não ficar parecendo que eu estou tirando da minha cabeça. E hoje eu tenho mais esse aqui, que é para falar do Sul. A gente entra um pouco uma característica diferente, que é dos jesuítas, né? Dos portugueses e espanhóis. O sul do Brasil ele tem uma característica de formação bastante diferente, né? E depois a colonização europeia também vai marcar muito. Então, ó, esse aí é o nosso objetivo, que a gente está indo devagarzinho, né? A configuração do território brasileiro, que foi um processo devagar, né? Um processo lento, que termina só agora no século XX. E aí a gente vai para a região sul, né? Aí é um conceito que é interessante também a gente pensar, que era da região. E eu trouxe aqui, vocês estão vendo aí a bacia do Rio Prata. Boa noite. Boa noite. Eu não consigo saber quem falou. Karine? Não, Jeane. Jeane, agora apareceu aqui. E aí, boa noite, Jeane. Aqui, ó, a gente tem a bacia do Rio Prata. E na colônia, toda a questão dos rios era muito importante, né? E esse rio é um grande rio, que ele vai vir aqui, ó, aqui é a Foz, né? Lá no Rio da Prata, cidade de Montevidéu, Buenos Aires, e aqui ele vai fazer pelo Rio Uruguai aqui, a divisa do... Aí aqui a gente já entra em território brasileiro, né? E aqui em cima, gente, ó, olha o tamanho desse rio. Ele vem desde lá da Bolívia, lá, ó, Sucre. Então ele está ligado a escoamento de prata, né, dos metais da América Espanhola e com o Brasil. Então, se a gente pensar que o rio ele era predominante na colonização, é muito fácil a gente imaginar que é uma área de conflito, né? E aí o Rafa vai trazendo isso dos conflitos, né, da formação aí, que é já mais na parte da história. A gente está pensando mais no território. Mas aqui em cima, aqui, ó, olha lá, Uberlândia, Belo Horizonte, estão vendo aí? Isso aqui, ó, é o que a gente chama do nariz de Minas, né? Ou seja,
a questão aqui da entrada por esse rio, a gente chegava até aqui na região de Minas Gerais, ó, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. E a questão do Paraguai, e se a gente pensar em bacia, a gente tem aqui dentro o Pantanal também. Então, ó, a gente pensar primeiro nos jesuítas, eles foram muito importantes o quê? Para a questão do litoral brasileiro aqui, a ocupação, né, com as missões, e conhecimento do território também, que está ali naquele livrinho. Eles elaboraram mapas para a coroa portuguesa, aqui, ó, muito da questão de relevo, né, da geografia do sul, foi elaborado pelos padres jesuítas aqui no estudo deles. E aí essa parte de ocupação do sul está muito associada a isso. Mas a gente vai ver que, questão histórica aí, que a América Espanhola ocupou partes aqui que hoje são do território brasileiro. Então, ó, o conhecimento do território para a coroa portuguesa estabelecer no litoral as reduções, as missões, né, as fazendas e os aldeamentos, que é o que? Ocupação. Posteriormente, depois do Tratado de Madrid, a gente comentou isso na aula anterior, vai ser de quem estava no lugar que vai ter o direito àquela ocupação, né? Que a gente tira a questão de Tordesilhas e de os outros tratados e vai por quem está ocupando. Então, o território vai ser, essa é uma coisa importante e bem complexa no sul. Aqui, isso é um mapa de turismo, que mostra que lá tem a questão das missões, que eram onde os jesuítas estavam, aqui hoje, e aí a gente vai ver aqui, ó, a formação espacial deles, todas eram iguais, existia uma organização do espaço que é bem interessante da gente pensar, as igrejas viradas para o norte, vocês já ouviram falar disso? As igrejas viradas para o norte, sempre num lugar mais alto, a praça no centro, e no entorno ali a organização, eles de moradia, né? E aí você vê lá embaixo ó, o cultivo aqui. Quando a gente pensa isso aqui, eles eram autossuficientes. Aí, a gente trazendo... isso aqui é uma imagem ó, de uma ruína de São Miguel. Vocês já viram essa foto disso? Não. Então, isso daí é do período dos jesuítas, que é a organização deles lá. Essa era uma igreja. Depois os jesuítas eles vão ser expulsos tanto da América Portuguesa quanto da Espanhola. E aí hoje a gente tem isso daí. E aí a gente aqui, ó, voltar nos conceitos da geografia, a questão da paisagem, né? A gente tem ali, aqui, ó, uma paisagem, a questão natural, e aqui a construção, né, artificial do homem. E aí o uso, né? Você vê qual o uso hoje desse local aí. E ela não tem mais a função que ela tinha. Mas ela tem uma outra função, que é a função do turismo. E o turismo vai gerar, né, emprego, vai movimentar a economia, não é isso? E aí isso é patrimônio histórico, é tombado pela Unesco. Todas essas questões estão associadas aí à parte dos jesuítas. E aí essa fotografia é para a gente lembrar disso, porque às vezes o território usado ele não tem mais a mesma função que ele tinha quando ele foi construído, mas a paisagem ela é semelhante, né? Ela traz a paisagem histórica, né? A gente falou tanto na questão natural quanto na questão artificial. Ela tem essa questão histórica, a gente muda o uso do território nessa paisagem e ainda hoje tem um novo sentido para a gente. Hoje o sentido é turístico. Beleza? Essa ideia de estar mudando, né, a mudança da paisagem, é importante a gente ter isso na cabeça, beleza, pessoal? Pegaram a ideia aí? Tá tranquilo? Posso seguir?
Quem cala consente, hein, galera? Vou seguindo. Vocês estão muito caladinhos. Aí outra coisa, né, que aí é a questão da cultura, que é o chimarrão. Vocês já tomaram chimarrão? Chegou gente. O chimarrão e o tereré, né, que é da erva mate, que é natural lá da região. Indígena. Os indígenas já faziam uso da erva mate. Vai estar muito presente na cultura, e se a gente pensar que é uma colonização europeia, no sul principalmente, tanto na Argentina quanto no Paraguai, no Uruguai, e todos eles fazem o uso, é uma coisa, tipo, foi uma coisa introduzida e que faz parte da cultura muito marcante e que vem dessa relação de indígena com a colonização europeia. E aí está ligado à questão da vegetação, né? Aí, pessoal, vamos à questão das araucárias. Vocês conhecem a araucária? Quando fala de araucária, você sabe de que eu estou falando? Eu não sei. É um tipo de vegetação, né? É uma árvore. Ó, esse aqui, ó, vocês lembram que lá no mapa da bacia, era aqui, ó, a bacia ela vai, aqui é o mesmo lugar, né? Ó, só que tá delimitado o Brasil aqui e aqui do outro lado não tem nada. A araucária tá aqui no, ó, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, parte de São Paulo. Vocês estão vendo que tem umas partezinhas verdinhas aqui em Minas, ó, tem um pontinho lá, ó. Tá? Eu vou mostrar. Essa árvore aqui é a araucária. Olha como é que essa questão aqui das nuvens, né? Ele não passa uma ideia de umidade para a gente, isso? Quando a gente estuda, olha para a paisagem assim, e parece que é só ela, né? Mas não é. É porque ela é a mais alta. São árvores altas, 50 metros de altura. As araucárias. E aqui, ó, ela dá isso aqui, ó. Olha como é que é a folha dela. E ela dá o pinhão. Quem já comeu pinhão aí? Não? Ô, professor, os pinheiros também fazem parte dessa vegetação? Pinheiro, aquele que parece um cone? Parece uma árvore de Natal. Aquele também são de regiões frias, né? Ah, tá. Olha o pinhão, ó. A araucária é aquela árvore ali. E ela que vai dar o nome para essa região. Tá? Ó, vou voltar lá no começo. Aqui, ó. Né? Aqui a gente pegou a parte ali do Brasil, né? Como se fosse essas bacias aqui, ó. Iguaçu, Canoa, Pelotas, que predomina. Essa que vocês lembram da aula passada, a parte central aqui, ó, é a área core, né? Eu estou falando da área core pelo seguinte, por exemplo, no IBGE, o IBGE não separa a araucária de Mata Atlântica. Tá junto, que é floresta ombrólica úmida. E aí ele dá essa variação, mas tem lugar que separa. Tem prova que vai separar e tem prova que vai pôr junto. Como se aqui fosse questão de Mata Atlântica. Beleza? Ó, então isso aqui é uma imagem. Ó. Vê que são árvores altas. Então a área core, que é essa área central, é ali, ó, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Mas a gente tem que... Essa palavra aqui, ó, heterogênea, é muito importante, porque não é só ela, tem uma variação. Quem perguntou, ó, Pinheiro do Paraná, Mato dos Pinhais, são outros tipos de árvores que estão ali, só que elas são árvores menores, que estão junto ali na floresta, que não são araucária. Às vezes a gente olha para a paisagem, parece que é uma paisagem homogênea, né, que só tem ela aqui, mas não é.
Isso daí tem muito livro, a gente vê muita pessoa falar, isso é errado, viu, pessoal? Por isso que eu estou destacando aqui, não podemos colocar a araucária como homogênea. A região core, né, que é core de coração, a região central, é a região sul, e tem uma área e entra em área de transição também. Está ligado ao clima subtropical. A gente ainda não viu questão de clima, né? Relevo, a gente não entrou assim especificamente para ver formação de rocha, essas coisas ainda a gente não viu. A gente está mais pensando na formação do território, mas assim, são conteúdos que são um pouco mais pesados e às vezes fica muito abstrato. É interessante a gente contextualizar, a gente contextualizando o Brasil, a gente, talvez isso mais interessante para a gente, sabe? Aqui, ó, a questão da biodiversidade é elevada, isso é importante também. E aqui destacando a erva mate, o chimarrão e o tereré. O tereré normalmente usa gelado, né? O tereré ele gelado, o chimarrão ele quente. Aí a imagem, a folha, olha, não é o nome que vai dar, e aí a questão do bioma, a biologia que vai estudar mais isso, né? A gente que aprofunda, né? Aí é aciculifoliada, né? Que é a questão da folha de agulha. E aí a gente aqui, ó, essa parte aqui, ó, característica do pinheiro, aciculifoliada, folhas pontiagudas, né? E por que ela tem isso? É uma adaptação do bioma para evitar o acúmulo de neve. Mas não neva no sul, né, pessoal? Então, aí até pus ali, ó, sim, neve. Quando a gente pensa nos biomas, a gente tem que. Não é até difícil de falar no tempo histórico nosso, né? Esse tempo do homem, assim. A gente já trata no tempo geológico, que são formações muito antigas. Quando até a Terra ela tinha outra formação. Então, ela é uma vegetação como se a gente tivesse um dinossauro mesmo, assim, aquela árvore ali. Porque ela é muito antiga, ela é um registro fóssil. A madeira, a folha e a pinha, elas são da mesma forma que essa árvore muito mais antiga. Que chama de paleovegetação. A questão das eras geológicas vai entrar melhor também mais para frente. Então, ela tem, mas é importante a gente saber que ela tem essa forma aqui por causa de uma adaptação ao clima e que é muito antigo. Agora, outra coisa que é importante aqui, ó, a questão da altimetria. Quando fala altimétrico, todo mundo, é a questão da altitude do relevo, né? Regiões mais altas, pensando no nível do mar. Então, o que acontece? Essa árvore ela tem um pré-requisito térmico e um pré-requisito altimétrico. Ou seja, ela vai dar em lugares frios e lugares mais altos. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Altitude. Se a gente for pensar na região sul ali, a gente viu aula passada que no litoral é Mata Atlântica, né? Tem o quê? Chuvas orográficas. A questão da umidade está presente também muito nas araucárias. E a questão da altitude. A partir de 1.200, 1.500 metros, a gente vai ter araucária. Acima de 1.800 metros já vai predominar mais os campos de altitude. Então, ó, isso é muito importante pensar no bioma. A variação da vegetação acompanha a altitude. É o pré-requisito altimétrico. É uma floresta ombrólica mista e que nessa altitude a gente vai ter o predomínio das araucárias. Então, aqui que eu estava, não é isso? Então, vamos lá. Então, o que é muito importante da gente saber das araucárias? A área de ocorrência, que vai estar no sul, não é? Que é a questão da diversidade, não é homogênea. Se vê homogênea, pode marcar no livro ali, no livro didático, que estiver pesquisando. Não é isso. Tem diversidade, é heterogênea.
A relação com o solo também, são solos profundos, que tem a ver com a atividade vulcânica. A gente vai ver, quando pensa no café, a questão da terra roxa. A qualidade do solo era muito, muito boa ali no norte do Paraná. E ficou famoso. A terra roxa vem dos italianos, ali, dos colonos, que o café entrou muito bem nessa região e prosperou muito. Está associado a essa formação do solo aqui. Outra coisa, não é exclusivo do Sul. O Sul é a área core, mas a gente tem em Minas Gerais, em São Paulo, Campos do Jordão, a gente vai encontrar araucária. Próximo. Ano passado eu levei para aula. A Michelle está aqui. A Michelle não falta de aula. Ela provavelmente viu lá a galinha de araucária e o pinhão que eu levei. E aí, pessoal, a questão da relação com a Mata Atlântica, porque aí a prova, dependendo do jeito que vinha, a gente não esquecer que pode estar associado à relação com a Mata Atlântica. No IBGE, por exemplo, não vai estar separado assim. Que a gente, Cerrado, Amazônia, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa e Araucária. Mas o IBGE vai estar junto. Esses seriam os 6 domínios do Brasil. Isso que é o destacar, que a gente é muito importante para saber da Araucária. Aqui, pessoal, isso é uma foto da Guerra do Contestado. O Rafa vai falar disso com vocês também. Olha ali, tá vendo que eles usam madeira aqui, ó, nas trincheiras, né? Não sei se o nome certo é trincheira, mas olha, eles estão atrás da madeira. A degradação olha lá a Marata de Araucária lá atrás, tá vendo? A degradação da Araucária foi muito rápida, né? Então, num curto espaço de tempo, a degradação da Amazônia, ela é muito antiga, né? Desde que chegaram, que a gente está extraindo para o Brasil. Agora, a da Araucária já foi mais tarde, mas foi muito intenso, muito rápido. Num curto espaço de tempo, a gente degradou, tem 4% restante hoje daquele domínio. Então, está associado ao desmatamento, são solos férteis, né? Normalmente, solo de formação vulcânica são solos... Oi, alguém chamou? Um bate-papo aqui. Então, eucalipto não, o Davidson, eucalipto é normalmente introduzido. O eucalipto a gente trata ele também quando a questão da degradação dele é bem relevante, é importante a gente falar. Mas hoje aqui não é diferente. Joia? Então, ó, no sul também a gente teve a questão do trigo e da soja. Aqui apareceu para mim que minha internet está lenta, tá muito ruim para vocês. Até desliguei aqui a outra. Tá me ouvindo, Saulo? Tô. A minha tá travando demais também. Você tá pela toda hora. Vocês não estão conseguindo me ouvir? Tá falhando demais. Peraí que Eu tô ouvindo tranquilo. Tá, eu vou abrir aqui porque às vezes melhora. Gente, eu abri aqui porque a internet tá ruim. Agora, a sua voz que tá travando. Então, ó, desmatamento na região metropolitana de Curitiba. Você tá falando? Lá é um polo movido. Quem gosta?
Então, ó, Vou então jogar seguir Gabriel, me dá aqui. licença. Tem alguém tentando falar, manda aí. Peraí. Acho que tem um tanto de microfone ligado. Vai lá e fala com meu pai que o Robert mandou ele olhar o celular dele. Aí, pessoal, outra questão lá é com casa. Olha só. Galera. Oi. Travou a do professor aí. Galera tá querendo uns adesivos massa. Ela tá tudo pra mim, gente. Travou aí. Eu gravei. Galera tá querendo uns adesivos massa. Cola lá. Que adesivo, menino? Voltou? Oi? Voltou. Só tá sem o vídeo. O meu tava normal a teoria mesmo. Aí depois que acho que você mexeu na internet que deu pau. Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo e te vendo. Vocês Eu perderam também muito? tô. A minha internet caiu. Será que Vocês pegaram essa parte aqui da questão da degradação da araucária? Mostrei que a casa, vocês viram isso? Não, você parou, foi num negócio tipo de um soldado, assim. Da guerra. É isso mesmo. Isso. Aqui, ó, do contestado. Aqui, ó, o que eu estava falando, vou retomar, né? A gente estava falando aqui, ó, do que é importante sobre sobre as araucárias. A área de ocorrência, guardar aqui a diversidade do bioma, que ela não é do domínio, né? Que não é homogêneo, que a gente vê isso muito errado. A questão do solo, que é um solo de qualidade, o tipo climático também, que é uma região mais fria, subtropical, mas é uma região úmida. A araucária também ela não é exclusiva no sul, ela está associada, a gente falou dos pré-requisitos, né? A altitude e e a temperatura. Então a gente encontra em outros lugares, em Minas Gerais mesmo a gente tem. Eu falei aqui, eu mostrei da questão da Contestado, que é uma guerra que tem ali entre o Paraná e o Rio Grande do Sul. Como que a questão da madeira foi muito rápida, a degradação. Você viu como é que eles usavam a madeira até para fazer aqui as barricadas, né, nas trincheiras, não sei se é trincheira. Olha ali atrás dos soldados, ali a quantidade de araucária, ó. E que hoje a gente tem só 4% do que eu mostrei lá no mapa no início. A gente só tem 4%, só que foi uma degradação rápida. Quando a gente pensa na Mata Atlântica, desde lá da colônia... Ô, professor, não tá passando as imagens, tá só em você. É? É. Eita. Pera aí. Deixa eu ver o que tá rolando aqui. pra mim tá tudo preto? Agora.
Agora tá. Agora sim. O tamanho da madeira, olha a quantidade. Então, a madeira foi muito rápido. Olha lá atrás a araucária lá. Foi muito rápida a degradação. Isso é importante também de saber. Olha aqui, olha as casas. Por ser uma região muito fria, as casas são construídas de madeira. Então, Isso a aí é no situação Brasil mesmo, professor, essas casas? não, isso é no Brasil mesmo. Então, a questão lá, a indústria moveleira, a indústria de papel e celulose no sul, hoje você não pode mais cortar araucária. Vou mandar depois, vou pôr lá na pasta, tem uns documentários em curto no YouTube que mostra com imagem lá, o vídeo, as pessoas, que dá pra gente ver isso bem legal, assim, sabe? Isso é o principal das araucárias. No sul também aí tem a questão do campo. Deixa eu ver como é que tá a hora aqui. Que é outro domínio. Questão das gramíneas. A gente, o que o sul produz muito? A questão do gado, né? Da carne, não é isso? O relevo lá, a vegetação vai favorecer muito também para o gado. Então é uma coisa muito importante do sul também, é isso, o churrasco gaúcho, né? Faz parte da cultura. Então é a região que dos Pampas, ó, da campanha gaúcha, que aí predomina que é esse mais baixo assim. Mas aí também a gente destacar que não que também é heterogêneo, porque nas áreas que tipo, próximo de rio, a gente vai ter uma variação. Não vai ser só, não é tudo assim. Então aí a gente tem já uma vegetação de mata, com árvore, coisa que é diferente, né? Que aí é o que a gente chama de mata ciliar. E aí é a questão das coxilhas, né? Que é o aspecto geomorfológico, ó, o relevo. Eles são assim, ó, tudo de morrinho. Aí por isso que leva esse nome de coxilha, associado ao clima, a região mais fria do Brasil. E quando a gente fala de domínio questão mundial, a gente chama de pradarias ou estepe. Estepe é na Ásia, na África, e pradaria. Também faz parte na questão se a gente for pensar em bacia hidrográfica, faz parte ali tá na bacia do Prata. Para o gado, né, que para engorda é bom. E aí a degradação, porque à medida que você introduz muito gado, vai retirar essa vegetação, esse solo fica exposto, e aí a gente entra a questão da erosão, tanto pluvial da chuva. Erosão é retirada mecânica do solo, né? Então a gente vai ter perda de solo quando a gente fala de erosão. E como é um solo muito arenoso, tem a ver com um tipo de rocha, que é uma rocha sedimentar, arenítica, e isso é o que? É mais. O nome a gente já passa uma noção que é mais de areia, né? Então, a gente tem ali o vento também vai influenciar. Então, ó, erosão eólica e desertificação são coisas diferentes. A gente também, quando a gente tratar a gente pega uma aula só para tratar da degradação, aí a gente faz uma diferença um do outro. Mas a gente saber que o Pampa aqui, também na formação do Brasil, no Sul, é muito importante para a formação do território brasileiro. E por último, falar de Pantanal. Pantanal Professor, tá travando, eu não estou entendendo muito o que você está falando. vai ter
né? Muita gente aí, a galera da pescaria vai lá.